Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício Pimentel e essa é a disciplina de Pesquisa em Turismo 2. Nesse nosso encontro, então, a gente vai ver com um pouco mais de profundidade como é que é o processo da pesquisa qualitativa, né? Então, nós já fizemos todo aquele processo do projeto de pesquisa de vocês, que você já deve ter isso encaminhado, e agora, então, nessa parte da disciplina, a gente vai aprofundar melhor em como que são feitas as pesquisas de acordo com essas duas grandes, digamos assim, instrumental de ferramentas, né? A pesquisa qualitativa e a quantitativa. Então, uma ideia de oficina, assim, da gente passar por todos os pontos do que seria uma pesquisa qualitativa aqui no caso, né? Então, o primeiro aspecto a ser ressaltado, né, em relação à diferença dessa qualitativa com a quantitativa, é que o que muda é um pouco uma sensibilidade de como enxergar o mundo, né, a partir, assim, não só o tipo de dado, mas o modo como eu encaro esses dados também vai ser diferente, né, porque a pesquisa qualitativa está muito mais preocupada com a relação da expressão dos sujeitos, com os sentidos que os sujeitos atribuem às coisas, né? Muito mais do que, talvez, a, a produção de algum modelo de relação causa e efeito, ou algum outro termo assim que a gente poderia ver numa teoria, enfim, a partir de uma abordagem quantitativa, digamos assim, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Sobre essa sensibilidade qualitativa frente ao mundo, essa relação com a produção de dados qualitativos, ou seja, que tipos de instrumentais, de ferramentas que eu posso utilizar para produzir dados, para depois eu analisar de uma maneira qualitativa, né? Como é que eu faço essa análise de dados a partir de uma perspectiva qualitativa, como é que eu faço um relatório de pesquisa, e um pouco, né, depois, um exercício assim, de como é que é essa prática da análise, principalmente, né, no âmbito da pesquisa qualitativa. Então, um primeiro ponto que a gente estava comentando, essa acessibilidade frente ao mundo, né, é que a pesquisa qualitativa, ela vai buscar trabalhar assim com um caráter assim, um pouco projetivo, né, de realizar uma situação, um experimento, ou, enfim, às vezes pode até ser um pouco o próprio documento, né, mas alguma situação em que eu tenha uma tela em branco, digamos assim, e o sujeito vai fazer projeções a respeito daquilo, né, e que vão, de alguma maneira, é, expressar aquilo que ele tem internamente, né? Então, eu coloquei aqui essa figura aqui do Rorschach, né? Que é um teste psicológico clássico, né? Enfim, a gente pode ver várias coisas aqui, né? Ela foi feita justamente para isso, né? Para a gente imaginar, projetar coisas que não tem nada a ver com as figuras em si, né? Mas muito mais com aquilo que os sujeitos estão enxergando aí, né? Então, não sei, tem gente que vê dois elefantes, tem gente que vê dois ninjas fazendo um hi-fi, tem gente que vê um foguete, enfim, tem várias possibilidades, né? Mas a figura, na verdade, são manchas, enfim, né? Não que exista uma verdade, mas é muito mais nesse sentido de fazer essa projeção para ver o que vai acontecer, o que as pessoas vão dizer a respeito disso, né? E claro que a interpretação desse tipo de elemento a gente vai deixar lá para os psicólogos e as teorias, enfim, dessa área, né? Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é um pouco esse caráter, né, de fazer algum elemento, né, que faça com que a pessoa projete as opiniões, os sentimentos que elas têm a respeito de algum determinado elemento, digamos assim, né? E, enfim, eu poderia, mesmo isso, né, abordar a partir de uma perspectiva quantitativa, por exemplo, se eu contasse quantos coisas diferentes cada pessoa viu, e aí pudesse fazer uma estatística em relação a isso, talvez atribuir algum sentido como pessoas que veem mais elementos são mais criativos do que outras ou não, né? Mas, na verdade, o que a gente está procurando aqui com a pesquisa qualitativa não é isso, né? É muito mais o significado do que implica para aquela pessoa ter visto ali naquela figura um elefante ou, enfim, qualquer outra coisa, né? O que isso diz sobre o mundo interior dela, né? Então, os dados qualitativos eles vão ser muito nesse sentido mais ricos, né, do que os quantitativos, porque eu não vou reduzir eles diretamente, né, para fazer uma contagem, mas justamente ao contrário, eu vou procurar a partir dessa descrição que a pessoa está dando, procurar entender e fazer uma interpretação daqueles elementos que ela está me colocando ali, né? E aí para isso um ponto que vai ser importante é um pouco essa noção de semiótica, né? Desse triângulo da semiótica. Eu coloquei aqui aquela figura do cachorro ali, né? Em que eu tenho, por um lado, um objeto, que é enfim, o cachorro, né? Para esse cachorro, né? Esse referente, digamos assim,
né? Eu posso ter uma palavra para ele, que é cão, pode ser outra em outras línguas, enfim, né? E depois eu dei uma certa referência com uma série de coisas que são associadas àquele objeto cachorro, como lealdade, amizade, vivacidade, enfim. Então a gente vê que tem de alguma maneira, esse triângulo, né, de sentidos que vai se fazendo a partir dessa conexão com os objetos, né, e no modo como os objetos estão dispostos, ou o modo como o discurso está disposto, né? Então, um caso clássico aqui é a interpretação que um autor, que é o Roland Barthes, né, faz desse anúncio aqui de macarrão, né? Então, que é essa sacola, né, com esse pacote de espaguete aqui, um queijo ralado, um tomate, enfim, né? E aí ele vai, enfim, começa com uma descrição simples, né, de quais são os objetos que estão ali naquela imagem, né? E depois a gente passa, a partir dessa descrição desses objetos simples, de eu ver o que tem, o que não tem, né? Porque tem um pouco sempre isso, né? Na medida em que eu descrevo alguma coisa, que eu faço uma narrativa sobre algo, eu deixo alguma outra coisa de fora, né? Então, à medida que eu digo que existe, eu também excluo outras possibilidades. E aí ele vai colocar, né, uma série de elementos que estão ali, por exemplo, essa ideia de uma refeição fresca, né, com a ideia do tomate e do cogumelo ali na volta, né, isso de eu recém ter saído de compras, né, as próprias cores, cores quentes também, e esse vínculo com uma ideia de italianidade, né, a partir do tomate, da massa, a ideia de refeição completa também, né, do quanto essa marca me provê refeições completas, né, e outros elementos, enfim, né, que a gente poderia fazer ou interpretar a partir desse anúncio publicitário, né? Então, o quanto o modo como estão dispostos e arranjados esses diferentes objetos aí para essa foto, né? Elas nos passam uma mensagem bastante explícita que vai além de eu ter enfim, uma sacola de massas, né? Mas é um pouco essa ideia da refeição fresca, essa ideia da refeição italiana, enfim, uma série de elementos nesse sentido, né? Ali depois a legenda diz, né, uma refeição italiana de luxo, né? Então também é vinculado a essa ideia de luxo, né? Mas, bom, voltando então aqui, né, a pesquisa qualitativa, ela vai trabalhar muito com esse caráter exploratório e interpretativo, né, dos elementos, e não uma coisa um pouco causal ou confirmatória, né, como é a pesquisa quantitativa, de testar alguma hipótese, alguma coisa nesse sentido, né? O que é a pesquisa, mas por mais que ela não vá testar uma hipótese, digamos assim, né, ela sempre tem esse caráter da descoberta, né? Eu vou colocar aquele termo ali, né? Enfim, aquela possibilidade, uma entrevista, por exemplo, fazer uma pergunta, eu nunca sei o que a pessoa vai me responder, né? E então tem sempre aquilo, o que será que vai acontecer, né? E um outro aspecto, então, da pesquisa qualitativa é justamente isso de ter esse interesse subjetivo, né, nos significados, nas atitudes, nas ações dos sujeitos, né, como é que eles relacionam esses diferentes elementos. O fato de ser uma pesquisa um pouco mais naturalista, no certo sentido de que ela vai produzir dados, situações a partir de conversas, a partir de documentos escritos, de vídeos gravados, enfim, não tanto como um questionário, por exemplo, que eu vou transformar aquilo em variáveis, né? Então, nesse sentido, por ser naturalista, sempre tem uma importância muito grande o modo como vai se dar o vínculo com o pesquisador e o pesquisado, né? O sujeito está sendo pesquisado. Ao mesmo tempo, também ela vai ter uma certa flexibilidade, no certo sentido, né? Em que eu posso, por exemplo, se estou fazendo uma entrevista, mudar o rumo da entrevista, ou se eu fiz uma entrevista com uma pessoa, depois eu vou fazer com outra, né? Todas aquelas reflexões que eu tive ao fazer a primeira, eu já vou ter me transformado enquanto pesquisador e vou poder colocar na segunda, digamos assim, né, ou testar hipóteses, digamos assim, com outras perguntas que eu possa vir a fazer para aquela pessoa, né? Então eu tenho um pouco esse caráter mais flexível, que é diferente da quantitativa, em que eu vou montar um questionário, vou ter uma amostra muito grande, né, e vou fazer testes estatísticos de como que as pessoas responderam a determinado aspecto. Aqui não. Aqui eu vou olhar um por um, né? O sentido que as pessoas me atribuíram aquilo, eu vou procurar interpretar o que aquilo pode vir a significar e montar novas questões a partir daí, né? Vou expandir esses dados a partir daí. E aí, então, vai ter essa influência bastante grande do pesquisador e também do repertório do pesquisador, né? Em que medida em que ele conhecer as diferentes teorias a respeito daquele fenômeno que ele está estudando,
ou daquela situação que ele está colocando no campo, né? O modo como aqueles sujeitos estão interagindo no campo dele, as relações de poder que estão envolvidas ali, né? Tudo isso vai, de alguma maneira, entrar na pesquisa, né? E vai auxiliar ele a interpretar ele ou ela, enfim, interpretar esses diferentes dados qualitativos, digamos assim, né? Então, ela segue, né, mais ou menos nessa ordem de descrição, uma descrição bastante densa dos aspectos, né? Ou seja, de pegar, por exemplo, essa figura aqui da massa e escrever quais são os diferentes objetos, onde é que eles estão, como é que eles estão relacionados, enfim, para a partir dessa descrição eu me dou conta de alguns aspectos que estão sendo colocados ali, né? E refletir sobre isso. Eu vou ter essa parte da descrição, então, a parte de uma interpretação sobre isso, né? E a partir disso, então, eu vou montando teorias sobre como é que eu vejo essas relações entre as coisas, né? Fazendo essa conexão entre esses diferentes elementos, né? E aí, claro, tudo vai depender um pouco desse ponto de vista, né? E como eu comentei, essa influência do pesquisador, como um pouco essa imagem aqui, enfim, que é uma tirinha, né? Uma pessoa vê um barco, enfim, está na ilha, um barco, que salvação, e a pessoa que está no barco vê a terra, né? E o quanto muda um pouco essa questão do ponto de vista e como isso influencia, assim, no modo como eu vou interpretar os dados e no modo como eu vou fazer esta construção. Então, indo para uma segunda parte, né, como é que são os tipos de dados qualitativos e diferentes estratégias que eu posso fazer para conseguir dados qualitativos, né? Primeiro, o que são dados qualitativos, né? Eu posso ter diferentes dados que estão todos eles referentes a uma certa linguagem, né? Então, ela se liga muito com essa questão da linguagem, como é que é o vínculo, né, entre os diferentes componentes de uma linguagem para dar sentido a alguma coisa. Por exemplo, né, numa frase, eu não sei, pego um verbo, um sujeito, predicado, daí faço uma frase, uma linguagem nesse sentido. Mas tem outros tipos de linguagem, como, por exemplo, a linguagem corporal, né? A própria fala, a linguagem oral, que é diferente da linguagem escrita, tem códigos diferentes, enfim, né? O modo de se relacionar imagens, vídeos, textual, né? Também um outro ponto é enfim, próprios textos, né? E de alguma maneira, esses dados, eles vão, em geral, né, na pesquisa qualitativa, quando a gente faz a análise, a gente vai converter esses diferentes tipos de dado em texto, né? Hoje em dia, é claro que com o auxílio da tecnologia fica muito mais fácil de eu ver vídeos e fazer marcações nos próprios vídeos, né, ou nos próprios áudios que os sujeitos estão me colocando, mas tradicionalmente, então, o que a gente faz? A gente faz uma entrevista com uma pessoa, depois a gente vai lá e transcreve essa entrevista, né, transforma esse dado, essa entrevista em texto, né, e já nesse processo algumas escolhas são feitas e algumas coisas se perdem, como, por exemplo, toda essa questão da linguagem corporal ou alguns outros aspectos, né? Mas sempre, né, eu tenho que ter essa relação com o que eu estou procurando, né? Claro, se eu estou numa pesquisa talvez de psicologia, que eu estou mais interessado nessa linguagem corporal, é uma coisa, né? Ou, sei lá, eu só penso em uma investigação policial, né? Um inquérito policial para interrogando um suspeito, digamos assim, né? Que vai ser diferente num outro contexto, que eu estou mais interessado no discurso que a pessoa está falando, né? Ou no modo como ela percebe aquilo a partir dessa textualidade, digamos assim. Então, eu vou ter essa conversão, né, de fazer essa transcrição desses textos, né? Esses textos, eles sempre têm um metadado, ou seja, eu tenho a transcrição da entrevista, mas eu vou ter que fazer num arquivo separado, ou no mesmo arquivo ali, algumas coisas que me digam sobre o que é aquela entrevista. Então, com quem é que foi feita a entrevista, quando foi feita a entrevista, quanto tempo durou, né? Informações que vão me auxiliar depois a encontrar esses dados e depois eu posso até de fazer relações com outras, né? Por exemplo, se eu tenho diferentes entrevistas, eu posso, lá pelas tantas, decidir, não, vou tentar, eu quero comparar como é que foram as entrevistas dos homens com as das mulheres, né? Então, se eu tenho esse metadado, fica muito mais fácil depois de eu encontrar, né, quais são aquelas entrevistas que eu fiz com homens e quais foram as que eu fiz com mulheres, para eu poder, de alguma maneira, cruzar ou triangular, né, como a gente fala, enfim, esses dados, né? E aí, nesse sentido, né, da linguagem, um ponto que vai importar muito para a pesquisa qualitativa é a própria ideia de gêneros textuais, né? Então, se a gente for ver cada situação que a gente está fazendo, que a gente faz uso da linguagem, né, existe, de alguma maneira, digamos assim, umas certas fronteiras, né, ou expectativas do que eu vou encontrar naquilo. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo para aula, né, sobre pesquisa qualitativa. Se eu estivesse aqui falando do jogo do Inter de Juventude, fazendo, não, peraí, alguma coisa está estranha, né? Não está falando do tema da aula. O próprio formato também, né?
e um pouco como esse nosso formato virtual que acabou se transformando em relação a isso, né? É diferente, por exemplo, de um formato de um vídeo que vocês veriam enfim, vocês estão vendo no YouTube, né? Mas uma rede social como o TikTok ou outras, né? Ou um clipe, por exemplo, uma propaganda publicitária, enfim, cada um deles tem um conjunto de expectativas e de regras, digamos assim, né, sobre quem vai falar, sobre o que a pessoa, sobre para quem que ele vai dirigir essa palavra, como é que essa pessoa pode perceber isso, né, os termos são utilizados, enfim. Então, esses gêneros textuais é um ponto interessante porque eles de alguma maneira, enquadram esse discurso, né, que está sendo feito sobre determinado tema. E aí a importância sempre da situação, né, de quem é que está naquela situação, quem é que está dialogando ali, quem é que está dentro daquele contexto, quem é que está fora também daquele contexto, né? Quais são as relações de poder que estão sendo vistas ali, como é que se fez esse vínculo, essa interação entre os dois, né? E aí, então, eu tenho diferentes possibilidades de produzir dados qualitativos ou, então, de coletar dados qualitativos e inserir eles na minha análise, né? Eu tenho, por exemplo, entrevistas, e aí o caso mais utilizado são as entrevistas semi-estruturadas, que a gente chama que são diferentes do questionário, por exemplo, né? Porque no questionário eu tenho aquela definição ali já das perguntas de uma maneira estruturada e fechada, em que a pessoa responde A, B, ou C ou D, né? E na entrevista eu chego mais ou menos com alguma questão de pesquisa que eu quero que a pessoa fale, né? Um pouco como aquela figura ali dos elefantes, né? Eu vou fazer uma questão para que a pessoa fale bastante a respeito daquele tema, né? Para que ela me expresse assim, o intuito da entrevista, não é uma resposta certa ou errada, mas eu vou fazer com que a pessoa se expresse bastante a respeito daquele tópico sobre o qual eu quero saber, né? E aí, um bom entrevistador, nesse sentido, ele também vai ter uma certa percepção, né, sobre o discurso daquela pessoa, de procurar algumas inconsistências, já na hora da entrevista, né, de procurar algumas inconsistências ou alguns contrastes que sejam interessantes da pessoa fazer, e já coloca essa questão, né, para ver como que ela reage em relação a isso, enfim, como é que ela vai responder a essa tentativa, de alguma maneira, de entre aspas, assim, derrubar um pouco aquela lógica, aquele discurso fechado que ela está, né? Então, tem um pouco esse aspecto, enfim, vem a imagem aqui daquele João Bobo, né, que a gente dá um empurrão e ele volta, assim, como é que a pessoa vai, de alguma maneira, rearticular aquilo, né, para se colocar. E as entrevistas são uma maneira, né, de eu realizar esse tipo de dado qualitativo, né? E aí, nas pesquisas qualitativas, em geral, eu tenho poucas entrevistas, né? Tenho, não sei, 5, 10, porque me interessa muito mais, a produção é muito mais extensa, né? Então a pessoa vai dar uma resposta muito mais extensa que num questionário de A, B ou C, né? E eu vou mergulhar nesses dados qualitativos, esses dados textuais, enfim, de sentido que a pessoa me colocou, né? Então, eu não vou conseguir analisar tantos, né? Mas uma profundidade maior. Então, são menos, né, sujeitos entrevistados. E aí é interessante quando eu faço esse arranjo das entrevistas, eu conseguir, de alguma maneira, pensar em colocar contraposições, né, entre diferentes pontos de vista, assim, para eu ter diferentes pontos de vista do mesmo objeto de estudo que eu tenho, né. Uma outra possibilidade, então, são os grupos focais, né. Os grupos focais, eu vou reunir determinadas pessoas e vou propor uma discussão sobre um tema, e uma discussão em grupo, né? E aí, a próprio modo como o grupo vai interagir e esse vínculo que vai se formar no grupo vai ser diferente, por exemplo, de uma entrevista, né, em que eu tenho essa relação mais íntima, digamos assim, direta entre entrevistador e entrevistado, né? Os grupos focais eu tenho essa interação do grupo e isso, enfim, tem uma série de implicações sobre o modo como as pessoas interagem, né? E o que elas podem vir a dizer sobre aquele tópico que eu estou pesquisando. Uma outra maneira tradicional de se conseguir dados qualitativos é a etnografia, que tem toda uma história bastante forte na antropologia, né? E, enfim, que é isso da pessoa ou do pesquisador se inserir numa comunidade, né? E vivenciar aquela comunidade em tempo integral, praticamente, né? E conseguir, de alguma maneira, mudar a sua própria percepção de mundo, né? Conseguir, de alguma maneira, perceber o mundo a partir dos óculos ou da lente daquele grupo com o qual ele está interagindo, né? Então, eu imagino aqui os primeiros etnógrafos, né, que iam, por exemplo, saiu lá do Reino Unido, Malinowski, que estava para as ilhas lá do Pacífico e convivia com aquelas tribos, né, enfim, de nativos lá,
e buscava, então, entender como é que funcionava todo o sistema social e simbólico, né, daquelas comunidades, digamos assim, né? E hoje em dia a gente tem uma versão um pouco diferente dessa etnografia, né, que é a netnografia, que seria eu fazer isso a partir dessa interação online, né? Então, eu me inseri em determinados grupos em redes sociais ou grupos na blogosfera, enfim, de blogs, enfim, né? E começar a interagir com essas pessoas e a partir dessa mediação pela rede, né, que me possibilita pela internet, né, e me possibilita uma rede muito maior de sujeitos, por um outro lado, né, e enfim, que tem suas implicações em relação a isso, mas também tem isso que se colocar no campo, né, de pedir permissão, para o modo como eu vou fazer essa entrevista, o modo como eu, como pesquisador, estou me inserindo naquele grupo, né, tem que pensar todas as questões, assim, digamos assim, mas é uma maneira, às vezes, mais direta, assim, de conseguir dados também, né, já que existe muita coisa produzida, né, a respeito, enfim, que está circulando na própria rede, né. E aí, um método clássico também é a própria observação, né? Eu parar e observar os fenômenos, né? E vivenciar aquilo e ter um diário. E o diário é um ponto muito importante, assim, na pesquisa qualitativa, mas eu acho que em qualquer pesquisa seria interessante sempre, né? A gente manter um diário. A gente chama de diário de campo, né? Quando a gente faz uma etnografia, mas um diário que eu vou descrevendo, assim, as diferentes etapas da pesquisa, ou como é que foi aquele meu dia a dia, né? O que eu encontrei naquilo, as percepções que eu tive. E isso tudo pode ser depois, né, uma fonte de pesquisa, né, uma fonte que eu possa citar, né, em que eu possa referenciar, digamos assim. E aí, então, tem um outro ponto, né, da pesquisa qualitativa, é que, por mais que ela esteja vinculada a essa percepção subjetiva dos sujeitos, né, eu tenho sempre que, de alguma maneira, mostrar uma prova daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu estou vendo nos fenômenos, né? Uma prova pode ser um trecho de uma entrevista ou uma anotação do meu diário, né? É como se eu tivesse que fazer esse vínculo, né, entre aquelas percepções que eu estou tendo da teoria, que eu estou elaborando, né, as percepções que eu tenho tendo, e mostrar uma evidência em que aquilo está presente, digamos assim, né? E aí o diário, muitas vezes, acaba auxiliando nesse sentido, né? E aí um outro tipo de dado é a própria análise documental, né, de pegar documentos, digamos assim, né, e aí fazer essa análise qualitativa comparando esses diferentes tipos de documento, fazendo essa hermenêutica, digamos assim, desses diferentes tipos de documento. E a gente vai ver, então, que nesse aspecto tem sempre essa importância da interação do pesquisador, do vínculo com o pesquisador, do propósito que ele está se colocando, no modo como ele vai fazer essa interação, né, e nas teorias que estão, de alguma maneira, influenciando o modo como ele está percebendo aqueles fenômenos, né? Então, o mesmo objeto enquadrado a partir de diferentes teorias, eu posso ter perspectivas bastante distintas, talvez, né? E aí eu coloquei para vocês ali 2 vídeos do YouTube, né? Que são uma entrevista do Mindhunter e o outro um grupo focal, né, da série Mad Men. Eu gostaria que vocês assistissem, né? No Mindhunter, claro, ele vai fazer uma entrevista com Charles Manson, né, que é esse psicopata tal, conhecido, né? E acho que é interessante vocês observarem no começo já como que eles se colocam perante ao Manson e a série de descrições que eles façam. A gente não está aqui por uma questão legal, a gente não está aqui, enfim, tentando reduzir a pena, né? A gente está aqui para buscar compreender a tua percepção sobre os eventos que estão acontecendo. Então, eles já se colocam e já começam a buscar construir um vínculo com ele, com outro propósito, né? E aí essa própria questão do vínculo do entrevistado e entrevistador vai ser diferente entre os dois, né? Que vão fazer a entrevista, mas acho que é interessante vocês darem uma olhada e perceberem esses aspectos, né? Da interação, do modo como eles estão coletando esses dados depois, né? O modo como tem a influência do próprio gravador, ou essa própria questão, talvez, do Manson buscar atenção, né? Outro aspecto, assim, ou buscar desconstruir os próprios entrevistadores, né? Enfim, mas acho que é um exemplo interessante, assim, de entrevista qualitativa. E na própria série tem outros, né? Outros vários exemplos que eu, enfim, acabei não encontrando o recorte aqui para passar para vocês. Mas é isso aí.